Aê, tamo aqui de novo. Grande Renato, Que tudo privilégio. bom? Graças a Deus. Amém. Que bom ter vocês aqui de novo. Espero que vocês estejam curtindo os nossos vídeos. Mas estamos aqui novamente para poder falar de coisa boa, coisa legal. E o Edson tá ali junto com a gente. Alô? Na área, tô junto. Tá aí. Isso aí. Estamos aí todos os sábados a partir das 7 horas. Você vai ter um videozinho novo aí na sua casa, chegando com muito carinho, que a gente vai fazer especial no nosso canal. Canal Todo Tempo, agora, sempre, todos os sábados, 7 horas da noite. Consulta lá que vai ter um videozinho bem bacana pra você. Que legal. E durante a semana, se não tiver tempo de assistir o vídeo inteiro, vai ter shorts nossos, né? Vai ter uns cortes, Edson? Com certeza, vai ter short, vai ter corte. Pra já ir se Nosso Instagram alimentando. também. Temos o Instagram também. Acessa lá, @todo tempo podcast. É isso, Edson? Isso aí. Pronto, é isso aí. Perfeito. Então tá. Vamos começar. Mais alguma coisa, senhor? Eu acho que é isso aí. Agora só com o Senhor. Então, beleza. Vamos então, cara. Vamos. Quantas coisas a gente tem vivido todos esses dias. E a Nossa. palavra, ela tem uma coisa muito curiosa, que é o que a gente tem falado em todos os vídeos. Que é, quanto mais a gente acredita e confia, menos você entra em ação. É como se o seu corpo e as obras, que são as coisas da nossa mão, da nossa carne, elas não fossem mais a prioridade, mas o Espírito que habita em nós, né? E para que o Espírito habite em nós, é necessário partir de princípios pequenos, parece, né? Como, por exemplo, crer na fé. A fé, que é algo que é tão... que não é palpável, né? Que é uma coisa que você pode ter poder sobre ela, mas você pode acessá-la no fundo do teu íntimo, que não é algo... E é por isso que ele é, embora simples, complexo, não sei, um paradoxo. Profundo, né? Profundo, né? Apesar de simples, tem uma profundidade. Acho que são várias camadas de processos aí. Mas o primeiro, eu acho que é isso que você falou. É a fé. Eu acho que é o primeiro passo. A gente vai vivendo dia após dia, consumindo disso, e a cada dia que você consome e crê naquilo que está aqui de verdade, mais você vê a palavra sendo a prática da tua vida, mais você vê o próprio Deus agindo em todas as nossas atividades, no nosso trabalho, nas conversas com os nossos amigos, nisso aqui que a gente está fazendo agora, movido a vir e gravar um vídeo, conversar sobre ele, e até quando você está sozinho, pensando, tomando as decisões, sabendo você se vai para um lado ou para o outro, em todas essas circunstâncias da vida, ele acaba entrando na medida que tu vai se entregando, que você vai deixando na mão dele, que você, quanto mais você se esvazia para que ele entre e tome posse, mais ele vai fazendo com que o caminho seja ele mesmo, até para que a gente não se orgulhe daquilo que está sendo feito, porque o orgulho que a gente tem, que é uma das nossas fraquezas, posso dizer assim, ela acaba levando a gente a ter muitas atitudes que afastam de Deus, né? Que afastam de muitas pessoas, inclusive, também, né? De Deus, de pessoas, do seu trabalho, da sua evolução, até como profissional, não só como pessoa, né? Mas é curioso que quanto mais, e é por isso que é tão nobre as coisas que ele fala, que quanto mais você se entrega, e o se entregar eu não quero mais que o que eu vivo seja eu, mas o Senhor em mim. Isso. O se entregar quanto mais você desocupa as coisas do teu coração para que ele possa entrar com as coisas dele, parece que mais e mais você é abastecido do que você queria antes.
Era o que eu ia falar agora, né? Meio... Eu acho que eu ia perguntar isso, assim, pra você é assim, né? Porque é assim que eu vejo. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente dedica, mais a gente recebe. E a balança, ela não é uma balança igual a nossa. Porque a gente dá um pouquinho e a gente recebe um montão. É mesmo. Né? Então a gente para meditar uma palavra. Você não vai ficar levando a Bíblia para todo lugar. Então você leu aquela palavra e você fica com aquilo e você passa meditando. Você está trabalhando, você medita sobre aquilo que está acontecendo. E curiosamente você vai ver na sua vida a aplicação para aquilo que você leu. Em algum momento aparece uma coisa e você fala, nossa, é igualzinho aquilo. E aí a gente faz o teste. Deixa eu agir dessa maneira para ver. Né? Eu falo muito isso assim, a gente tenta de muitas maneiras diferentes, mas tenta dessa maneira que está aqui. Será que você já tentou dessa maneira? E tem algo que eu tenho, complementando o que você estava falando. Sim. Tem uma coisa que é isso que você falou de outra maneira, que é coloque Deus no lugar dessas outras coisas. Ele tem que estar em primeiro. E confere o que vai acontecer. Porque realmente todos os outros caminhos não são suficientes. Porque se a gente ficar tentando entender tudo com a nossa mente, ou com o nosso arcabouço de memórias ou de vivências, a gente pode ser que a gente não consiga achar links para chegar nesse lugar. E só existe um caminho ali, Jesus fala, né? Eu sou o caminho, e o caminho é o caminho da fé. É esse primeiro passo. Eu lembro que quando eu estava com pânico, depressão, tudo junto, misturado, eu tinha que acreditar que o Senhor ia estar comigo. E ali era um momento, um passo. Eu tinha que dar um passo para dentro do ônibus que eu não conseguia estar. E naquele momento vieram tudo quanto é palavras ruins, né, internas, que você não vai conseguir, você vai passar mal, você vai passar vergonha, e tudo ao mesmo tempo. Mas vinha também na sua cabeça assim, o que você está acreditando nessas coisas aí? Vinha? Ou não? É claro, tipo assim, tem Deus lá, alguém te falou, tu tá meio assim, Isso. mas aí tu fica assim, cara, mas esse Deus aí, Põe a prova. tinha essas coisas? Põe a prova. E eu falei assim, se o Senhor está aí e está vendo tudo que eu estou passando, Tá. eu vou confiar. E eu dei o primeiro passo. E nesse primeiro passo eu dei aquela... Cara, mas e os momentos anteriores a isso, Carlos? paz. O que aconteceu mesmo? Você tava orando? Você orou? Como que foi? Ah, Você a minha... entrou em contato de maneira forçosa? Tipo assim, faça a última opção? O que é? O que foi? Isso eu quero saber. Legal. Eu acho que tem essa coisa assim, eu sempre tive uma busca pela sabedoria humana, pelo conhecimento do ser humano. E pude passar por vários lugares diferentes, mas nada disso me completou como a Bíblia. E as pessoas diziam que a Bíblia era coisa de pessoas sem cultura. Sério? É. Tu pensava assim? Não, eu já ouvi muito isso, né? Isso ressoava na sua cabeça? E ressoava. Eu falava, cara, olha só. não tem. E aí você começa a ir atrás dos filósofos, atrás de mestres, de um monte de outras coisas para poder preencher esse espaço, esse vazio que a gente tem. E preencher de alguma maneira. Preencher um pouquinho do ego, da lógica, do entendimento. Mas nunca nada na minha vida, isso eu falo assim com completa certeza, nada me preenchia como Cristo passou a me preencher. E como Ele me passou a me dar uma coisa que eu nunca tive na minha vida. E é disso que eu fico falando e fico repetindo isso, porque é o que eu tenho. É o que eu tenho dentro de mim, assim. Eu tenho hoje uma paz que eu não tinha. As nossas vozes internas, elas às vezes nos culpam, às vezes nos cobram, às vezes nos põem para baixo. E como que quando Cristo chega é igual a passagem de Pedro, né? A passagem do barco,
onde chamam Jesus e ele acalma a tempestade. Sei. Exatamente, foi a mesma coisa que eu senti quando eu entrei naquele ônibus difícil para mim. Durante anos eu lutava com isso, luto. Era época boa, época ruim. E como que foi uma palavra, assim, tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Desse dia pra cá, essa minha entrega verdadeira, eu até estava conversando sobre isso antes, né? Eu me entregava, mas o meu coração não era todo. Ele tinha muita coisa do mundo ali, das minhas necessidades e tal. Mas quando eu me entreguei totalmente a Cristo, aí foi que eu recuperei a minha vida. É uma coisa muito curiosa, porque você tá dando, Nossa. E aí você recebe. Olha, como que pode... Olha, eu não sabia que o Carlos ia falar todas essas coisas. E eu tenho muita curiosidade ainda sobre coisas do Carlos que eu ainda não sei. A gente já é amigo e principalmente a gente tem a mesma fé, mas tem coisas que a gente ainda não conversou, né? Sim, a gente ainda não teve tanto tempo assim pra falar sobre todas as coisas. Tem coisas que a gente fica sabendo aqui. E olha pra você ver, eu tava dizendo agora há pouco que quanto mais a gente desocupa das nossas coisas pra ele entrar, mais o que a gente queria aparece. Mesmo quando você desocupa aquelas coisas que parecia que você queria, mas você desocupa elas. É como se você falasse assim, me despojo das minhas coisas. Parece que é como... é difícil achar palavras pra explicar isso, mas é como se você trocasse um óculos por uma casa numa praia. A proporção é tão grande... É totalmente absurdo. Que às vezes você quer ficar com óculos, você não quer dar o óculos. Você não seu, sabe o que porque tá o que você conhece, é seu, é humano. Eu entendo totalmente isso, porque a gente tem a estranheza, né? Aquilo é estranho a nós, isso aqui é o conhecido, mesmo pequeno é o que eu tenho, é o que eu conheço. Agora, quando a gente faz essa entrega, e Cristo é lindo, é maravilhoso, né? Sim. Demais. Para quem tem a fé como Pedro mostrou, quem tem a fé como São Tomé, que só depois de tocar, conhecer, se deu conta ali. E ele está ali para isso, para mostrar assim, com esse amor muito além do que a gente imagina. E é exatamente isso. Quanto mais a gente dá, a gente pensa que está perdendo. Eu vou perder meus amigos, a minha noitada, a minha bebedeira, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E aí fica atrasando, né? Eu vou atrasar um pouquinho, mais tarde, quem sabe eu vou para a igreja. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não, quando eu estiver mais velho eu vou. Deixa eu aproveitar. Só que assim, cara, é por isso que às vezes a gente pode ser até chato, porque no momento em que você faz essa doação de você não diminui, você aumenta. Os seus prazeres, eles são prazeres reais. As pessoas que aparecem para a sua vida são pessoas que se importam de verdade. Não são aquela vivência ilusória, que todo mundo dá tapinha nas costas, mas não quer nem saber como que o outro está. Não, você começa a viver e as pessoas se aproximam de você, pessoas que realmente se importam com o que está acontecendo. Porque elas têm esse mesmo Deus. No momento que a gente abre a mão de a gente controlar e a gente tem esse Deus em cima, entre nós, já não sou mais eu, nem é você que controla. Existe um Deus maior. Sim. E ele é bom. Essa notícia é maravilhosa. É bom, é um pai querido, amoroso. Né? E eu também tenho curiosidade, assim, porque você já me contou algumas vezes, né? Trocando ideia, como que foi a sua travessia, porque cada um tem uma forma de encontrar. Às vezes é um deserto muito árido. E eu queria saber qual foi o momento ali exato que você fez essa passagem. Cara, um dia a gente até pode fazer um encontro desse aqui só pra falar de como é que foi nossos dias, né? Uhum. Antes, Podemos. Um pouquinho antes,
atravessou e entrou na Terra Prometida, né? Como se fosse isso. Amém. Mas eu me lembro que uma das coisas que me marcaram para começar um trajeto novo, porque tiveram várias, acho que é só uma, não é não. Tem mais de uma às vezes, né? Sim. Você passa por uma, duas, três, São quatro. processos. Tem uma que às vezes tipo, você dá um clique maior, né? E eu lembro que eu fui em muitos lugares para tentar ouvir a voz de Deus. Lugares, instituições que tem ali líderes espirituais e tudo. E eu me lembro como se fosse hoje, de um lugar que eu estive procurando por isso e, sabe, você sair com a sensação de que Deus não falou com você. Tipo, eu entrei em lugares e lugares, mas esse eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu saí desse lugar, eu saí por essa porta e eu pensei, foi até radical demais, na verdade, mas eu pensei, nunca mais eu entro em lugares como esse. A voz de Deus não tá aqui. Tipo, alguma coisa certamente dentro de mim disse, aqui você não vai me encontrar. E nunca mais eu entrei, realmente. Ali foi um ponto de virada pra mim, sabe? Como se parece que Deus já estava me dando um norte de dizer aonde não encontrar por ele. Uhum. Olha que coisa. É bater e abrir se gozar, né? E olha pra buscar e acharei. Buscar e acharei. E olha que coisa interessante. Lugares que eu sempre busquei na minha vida toda. E nesses mesmos lugares, é claro que em regiões diferentes, mas lugares similares eu fui e lá ele disse, não vai me encontrar. E hoje, eu entendendo com mais clareza tantas coisas, depois de ter feito toda essa travessia, realmente, esses não são os melhores lugares onde eu buscaria. Hoje, realmente, eu não iria a esses lugares também. Então, é um ponto interessante. Sim. Um dia a gente bate um papo desse bom aqui. Não, mas eu gostei bastante, até porque dá pra linkar aqui com aquela passagem que a gente estava comentando. Inclusive, se você não viu o último vídeo, dá uma olhadinha lá, que a gente falou de coisas muito legais, de um encontro maravilhoso. Clica no card aqui em cima. Isso, ali, o Edson vai botar o card em cima aí pra você só clicar. Acaba de ver esse, depois você vai no outro lá e aí você vai ter a história completa. Eu acho que aqui também faz um paralelo entre o conhecimento, o entendimento da parte carnal nossa, do nosso entendimento mental. Com o espírito. Encontrando com o espírito, né? Isso. Essas coisas. Eu acho que essa conversa ela fala muito sobre isso. Exato. E embora aqui tem coisas muito profundas e você que está ouvindo aí, às vezes, nem sempre vai conseguir entender tudo assim. Mas é bom para que você procure saber, medite sobre. Você pode encontrar coisas que a gente não falou. Você pode receber coisas no teu coração muito maiores. Então, a fé nos guia. Sim. A todo tempo. Busque a sua Bíblia e leia. Sim. Você quer ler aí, na tua? Ou eu leio aqui? No 3. Pode começar no seu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Olha que interessante isso aqui. Já tem uma coisa interessante aqui, que é, olha, eu acabei de dizer que eu fui procurar por Deus em alguns lugares e eu não ouvi a voz dele nesses lugares. E é por isso que eu saí de lá e disse, nunca mais eu entro em um lugar como este. Porque é como se lá esses sinais não estivessem. E ele disse aqui, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Quer dizer, ele já reconheceu Deus de alguma maneira naquele homem. Ele já chama de Rabi, mas ainda ele está vendo a parte terrena. Ali ele ainda está vendo como uma coisa... Sim, apenas como um mestre, né? Isso. E esse negócio dele reconhecer os sinais nele, pra mim, embora Cristo aqui estivesse fazendo coisas realmente sobrenaturais, como curas e etc., mas mesmo ainda, algo no coração dele dizia, preciso ver esse homem.
e conversar com ele olho a olho. Vê-lo de O chamado, frente a né? frente. O que você acha? Você não acha que Exatamente. Mas por que foi só ele? Ele teve olhos. O coração dele talvez estava ali, né? Pedindo a Deus que recebesse revelações, ou pedindo a Deus que mostrasse para ele aquilo que ele não via. A parte sincera da busca dele na palavra estava apontando ele para Cristo, né? Que nem Então, Paulo. Exatamente. Paulo também. Era um zelo fervoroso, honesto, e buscando. E aí entendeu que teve que cair do cavalo ali para poder... Para ver que Deus conduz. Para ver que de alguma maneira Deus ainda te conduz, desde que o teu coração seja honesto e sincero. Com certeza Nicodemo... Você falou uma coisa que a gente devia até tocar mais, né? Que não é a igreja que frequenta, não é a quantidade de vezes que se ajoelha ou que faz algum ato, ele tem a ver com a sinceridade do coração, né? Sim, total. E mesmo com tudo que ele não tem de bom, com tudo que ele não se considera merecedor, Isso. com tudo que ele tem de ainda fraco, tudo isso entregar na mão dele. E ele está de braços abertos, com todos os seus defeitos, com todas as suas faltas. Se tem alguém no mundo que sabe tudo o que tem de errado na sua vida, é ele. É, sim. Porque dá para esconder do mundo algumas coisas, mas dele não. Não. E é aí que tá o amor mais genuíno, verdadeiro. Como eu vi outro dia, uma pessoa só vai te amar de verdade, profundamente, quando ela souber tudo sobre você. Tudo sobre você. E não somente o que você quer mostrar, mas todas as coisas. Será que a pessoa, quando você se mostra em inteira miséria, quando você revela pensamentos que não são bons e tudo, vai continuar te amando? Até onde? Esse amor dele, sobrenatural, é realmente o amor verdadeiro, único e suficiente. E é tudo que a gente precisa. Sim. Porque amar a miséria é que é difícil. Sim. A miséria do outro, a fraqueza do outro. Mas aí a gente reconhece onde está o amor verdadeiro mesmo, que é o dele, né? É isso que você falou. Numa época em que a lepra era considerado um sinal de que Deus estava marcando aquela pessoa com as suas iniquidades, né, o que ela tinha feito de ruim, e que aquilo podia passar, e tinha várias crendices diferentes, Cristo aparece e abraça. Ele não fala cura de longe, ele não solta uma palavra, ele abraça, ele toca, ele fala, ele reconhece diretamente. Então, assim, não existe outra pessoa com todos os teus defeitos que vai te aceitar dessa maneira. E isso afasta muito, né? Às vezes a pessoa fala, o que eu vou fazer num lugar para buscar Deus se eu tenho tanto pecado, né? Se eu tenho tanta falha humana. E só o fato da pessoa estar vendo isso já demonstra que ela está tendo uma visão do que ela está fazendo que ela acredita que não é certo. Mas mesmo isso, deixa Deus falar. Né? Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele conduzir teus passos, deixa Ele te mostrar como pode ser diferente. Porque na nossa cabeça a gente tem lógicas nossas. Isso funciona assim, aquilo funciona, então isso não tem jeito. E esse Deus, esse que eu acredito, que você acredita, que nós acreditamos, é o Deus do impossível. Porque Ele tem soluções de coisas que a gente não consegue pensar. É além da nossa capacidade de pensar. Nem enxergar. Exatamente. E às vezes a solução, muitas vezes a gente pensa que uma coisa não tem solução, a solução estava na nossa cara, né? E eu falo isso assim, Ele é um Deus do impossível. Então Ele tem soluções impossíveis. Sim. Infinitas. Infinitas. Uhum. E que vai caber direitinho no lindo. seu mundo, no seu espaço, no seu tempo. Como pode um ser de tamanha grandeza fazer coisas tão miúdas, como, por exemplo, tocar no coração de alguém para o bem desse próprio alguém? Não é pelo bem dele,
É Não no precisa. bem do outro mesmo. É pelo nosso bem que é feito. Não é pelo bem de Deus. Deus já é o bem. Ele não precisa, nós que precisamos. Precisa, ele é a riqueza, tudo é dele. Isso é Né? o mais. Isso me Porque que encanta. precisa ficar ali louvando um Deus que precisa ser louvado? Cara, ele não precisa. Inclusive porque ele não precisa de nós, que o amor é revelado. Porque no momento que realmente você entende que não há nenhum tipo de condição. A condição não existe, por isso que é um amor realmente verdadeiro, genuíno, incondicional. Existe E os uma sinais- condição que tem a ver com o último link lá que você vai falar, né? Depois. Tá. Que é essa. É a única condição. A única condição. E se não for por ela, É, você não passa pela porteira. não passa. Né? Não. Isso que ele tá falando aqui vai ser legal. Fica aí até o final, que no final eu vou falar palavras aqui que valem muito mais do que tudo que tem nesse mundo. Amém. Mas veja bem, os sinais, que é onde a gente parou aqui, eles são reconhecidos de alguma maneira, se o coração realmente é genuíno. Bom, ele reconheceu em Cristo e ele foi ter com ele, conversar. Quer continuar a partir daí? Versículo 3. Vai aí, Carlos. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meu Deus. Pode fazer uma pausa aí, né? Tem muita coisa aqui, porque a água, ela tem... Até no outro vídeo a gente falou bastante desses trechos. Então você pode ir lá de novo, mais uma vez, e ver um pouquinho. E eu acho que dá uma dica até pra gente chamar uma convidada aí que a gente tá pleiteando. É verdade. Que fala muita coisa legal da água. Sim, que a gente faz todo o link aqui, né? Vamos tentar aí, vamos ver se a gente consegue trazer. Vamos tentar trazer uma convidada especial aí pra fazer um programa bem legal pra vocês. Mas a água, a palavra e a água, elas são a mesma coisa. No sentido figurado, a água é como a palavra de Deus que traz vida para as coisas, que traz limpeza, que traz o que o mundo inteiro precisa. A água é um dos meios mais importantes do nosso planeta Terra. É uma das necessidades para que exista a vida, né? E exatamente. A palavra, que é o que ele diz aqui nesse texto, ela vem como sendo a maior verdade para que você viva, assim como a água. Isso. A palavra, ela é realmente a fonte de vida de todo o espírito, de todo o coração, de toda a alma e de todo o corpo. Porque a palavra, como diz aquele dia que alguém nos perguntou, como aumentar a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E pela fé, o corpo recebe essa água e por essa água a vida torna-se verdadeira e frutífera em nós, né? Isso. E aqui, nesse texto, ele tem dito muito sobre aquele que realmente não estiver consumindo dessa palavra e não realmente estiver digerindo ela de maneira a fazer com que isso seja verdade para eles, esse não nascerá de novo. O nascer de novo é como você entende o que isso aqui é para você lá dentro, no teu coração. Muito bom. Como que você pega esse texto e faz dele ser seu? Primeiro, entendendo que ele é uma verdade, entendendo que nele tem riquezas como a água e o Espírito estão associados à palavra e à verdade de Deus.
Se aquele que não receber a verdade, que é o que a gente está dando agora, nesse momento, como ele vai nascer de novo? É impossível. Mas antes, você que está vendo esse vídeo, que está recebendo boa palavra, que é a que está nesse texto, está recebendo água pura e verdadeira. Essa água é a água que renova o teu espírito. Essa é a água que faz com que você receba de novo o espírito, renovando o teu coração, renovando a tua mente, renovando a tua possibilidade de coisas que são impossíveis. E sacia a sede, né? A sede verdadeira que a pessoa está sentindo, essa água vai saciar. É, né? Como ele diz pra mulher lá, né? No Samaritano, que eu acho que vale a pena a gente fazer um dia também, um dia né? também. Tem várias coisas aqui, vamos gostar. Anota aí, Ed. Porque é água viva. É, sim. E quem beber dessa água não vai ter mais sede. E eu tinha sede de paz. E graças a Deus eu estou vivenciando isso todo dia. Então as coisas do mundo, elas acontecem, mas elas já não interferem dentro de mim como interferiam antes. Isso é maravilhoso. E isso só aconteceu. Eu fiz a primeira comunhão, eu busco a Deus desde jovem. E eu tenho o meu contato ali. Mas essa paz que eu estou sentindo agora, eu nunca senti antes. E ela veio desse nascer de novo aqui. Pois é, cara, pra você é muito legal você fazer esse link aí. Sabe que, pra mim, o que mais me mudou foi o meu descanso, sabe? Que tem a ver com a paz, né? De Mas deitar ainda e dormir. o descanso... Nossa, cara. Eu tenho dormido em situações... Não é de dormir, Eu vou falar da parte de dormir. não. Em situações que eu nunca pensei que dormiria. Sabe? Problemas que acontecem na sua vida que você Tira o sono. tira o sono Uhum. e eu deito na minha cama e apago. Pronto. São coisas do mundo real. Eu não estou falando aqui de mágicas e coisas de um mundo imaginativo, Esotérico e tal. ou vamos pensar positivo. Não, eu estou falando de coisas reais, do mundo real, de você tem conta para pagar, você tem dificuldades, e como que isso altera coisas simples da sua vida e como que isso muda a forma de você enxergar. A perspectiva passa a ser outra. É. Mas pode continuar aí para eu não te interromper. Não, que isso. Fique à vontade. Eu acho que você tem que falar, man. Eu acho que a gente, realmente, quando a gente fala das nossas vidas, como você faz aí agora, isso é real, entendeu? Também. E isso tu bota a palavra aí pra gente, né? Eu acho que isso, palavra na tua vida. Isso é importante que a gente ouça, é muito bom. Eu acho que você tem que falar mesmo. Engraçado que pra mim o descanso, que não é o físico, mas é o descanso interno da alma, tipo assim, o descanso do espírito, o descanso das suas ambições, sabe? O descanso de, tipo assim, dos seus planos, que você quer aquilo, que você quer isso, que você quer, tem que fazer aquilo, que você tem que, tem que pagar uma conta, que tu tem isso aqui e tem isso ali pra fazer. São obrigações, né? Várias obrigações da vida, as coisas onde as pessoas esperam que você chegue, as perspectivas da sua família, de todos que estão à sua volta e tudo. O descanso que eu quis dizer. E não quer dizer aquele Hakuna Matata, não quer dizer uma coisa de não estou me preocupando, e é que as coisas passam a ter uma organização diferente, as prioridades acabam mudando, né? Eu acho que é assim, né? Como é que você vê? Com toda certeza, as prioridades exatamente, mas há um segredo aí, que é o que ele está falando aqui, e é o segredo de nascer de novo, porque o nascer de novo é que te dá o descanso. Por quê? Porque quando você recebe o Espírito, que é quando você nasce de novo, que é no momento que você crê, que você enxerga Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é tudo que a gente precisa, e Ele é a verdade. No momento que eu creio nele, no fundo do meu coração, e eu falo isso, manifesto isso ao mundo, é como receber Ele em mim. E aí o Espírito que habita em mim passa a agir exatamente dessa maneira que ele falou. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Esse nascido do Espírito é realmente isso, quando ele habita em você, e nesse momento você passa a descansar, porque é o Espírito, presta atenção no que ele falou. Você escuta o seu som, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então quer dizer, que planos são esses? Esses planos não vêm de você, vêm do próprio Espírito. Você não sabe nem para onde você vai e nem de onde você veio, e as coisas começam a se caminhar de uma maneira muito mais dele do que as tuas. Só que é tão impressionante isso, que é muito difícil explicar, você pode até me ajudar, que é como explicar quando você perde a vontade das suas próprias coisas, e isso não é desistir da sua vida, não é disso que eu tô falando. É, você se apaixona pelas coisas dele de tal maneira que elas se tornam muito mais ricas dentro de você. Então, as necessidades que você tinha antes parecem ser muito pequenas. Elas deixam de tornar suas necessidades. Ele passa a ser uma necessidade muito maior para você. Isso. Então você começa a tomar da água dele mesmo, provar dele, degustar, teu espírito começa a entrar num outro lugar, e a partir dali as suas coisas perdem o sentido. Você quer as dele junto, é como se você tivesse entrado no plano junto. Não é como se a gente entrou. Não, e quando a gente fala isso, dá aquela sensação assim, mas, sei lá, a pessoa tá largando, eu tô largando a minha vida, eu tô largando as minhas coisas e vou entrar numa coisa que nem sei se eu quero. Eu acho que rola esse pensamento. Mas com certeza. Mas, cara, é um Deus amoroso, como a gente estava falando antes, né? Então, assim, a nossa vida do mundo humana, ela melhora 1000%. Meu Deus. E assim, com pouco vira muito, né? E você começa a poder vivenciar coisas que você não tinha espaço para vivenciar. Você não sabia ver aquilo daquela maneira, você nem sabe como que você passou a ver isso de uma maneira diferente. Mas esse sabor e esse sal que a gente passa a comer é exatamente isso, né, Renato? Eu acho. A gente fala assim, cara, essa comida é tão gostosa, experimenta, né? É exatamente Aqui, um pouquinho antes de começar, teve, né, uma recepção muito agradável e, pô, experimenta isso aqui. E porque sabe que é bom, sabe que aquilo foi bem feito, foi bem elaborado e quer que a gente experimente aquele sabor. E a sensação que a gente tem é assim, poxa, mas aí tá tão sem sal, tá tão... essa vida não tá com o sabor que ela pode ter. Carlos, mas é aquilo, né? Se você tem duas coisas, uma que não é tão boa e uma que é superestimada, muito, 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 muito sensacional, boa, você só consegue entender que essa não é tão boa após provar essa superestimada. Tem que experimentar. E aí, às vezes você vê a pessoa com uma coisa muito mais ou menos na mão, não querendo largar para consumir de algo espetacular. E isso aqui que ele fala, você escuta o seu som, veja bem, então você sabe que é o Espírito que está em você, isso que ele está dizendo, mas você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai, mas você se entrega e diz: eis-me aqui, envia-me, usa-me. E aí ele começa, é como se ele... E aí que eu tô falando do descanso. É que aí não sou mais eu em mim, mas ele em mim, né? E aí a gente segue, inclusive vamos seguir. Vamos embora aqui o texto, vamos seguir. Senão, porque tem muita coisa, gente, meu Deus do céu, pra falar sobre essas coisas, né, cara? Sempre tem. Um dia a gente pega só uma frase e vai. Sai livros e livros e livros, né? Né? Uma frase, às vezes, é uma biblioteca inteira. Né? Nossa, eu falo isso, assim, eu gosto de ler, tenho minha biblioteca, e eu fico olhando, assim, cara, como que esse trecho aqui cita vários compêndios de vários filósofos ao mesmo tempo, tudo resumido, o poder de síntese, ele é gigantesco, né? Isso é o cara, se você quer alguém que é o cara pra seguir, aqui está o cara. Entendi. O artigo definido, o único. Replicou-lhe Nicodemos:
Como pode acontecer isso? Como você pode estar se perguntando aí, como assim vou viver dessa maneira aí? Pois é, Nicodemos também tinha essa dúvida. Ó, aí Cristo fala para ele, mas tu é mestre em Israel e não compreende essas verdades? Olha para você ver. Esse cara, ele era mestre em Israel. Sim. E tinha coisas que ele ainda não tinha vivido, que a gente está vivendo agora. É o antes e o depois de Cristo, né? Exato. Cristo nos proporcionou poder viver coisas que a gente nem compreende. A gente aprende depois. Você vivencia e você fala, caramba. Entendi. Né? E isso é uma graça que a gente recebe. E eu fico imaginando, às vezes eu me coloco no lugar de Nicodemos, entendeu? Me imaginando na frente do cara ali, mano. Tipo assim, aqui ele devia estar ali assim na frente dele, já sentindo uma água aqui correndo dentro, né? Tipo assim, meu Deus, tô sentindo que alguma coisa tá acontecendo comigo. Eu falando com esse cara aqui, não sei o que é, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa. E aí Cristo continua dizendo para ele, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Olha pra você ver, ele já tá falando no plural. Ele já tá envolvendo ele e o pai aqui, que estão falando para Nicodemos, que as coisas que ele fala, ele mesmo dizia. Tudo que eu faço e falo, eu vejo antes o pai fazendo, e eu ouço dele. E ele continua. Se falando de assuntos da terra não me credes, como creeis se vos falar dos celestiais? Imagina quanta coisa não tem que a gente nem ouviu, hein? Essas coisas são terrenas. Essas coisas que a gente pode viver tendo o Espírito e sendo conduzido por elas, são terrenas. Então a gente pode ter acesso a elas aqui, agora, nesse plano. Não perde. Isso aqui é uma chance. Aí ele continua. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, ele está falando que ele é o único. Ele estava com Deus. O único. Olha, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quer dizer, ele já estava lá e ele veio nos encontrar, né? Ele não encontrou só com Nicodemos, ele encontrou com a humanidade, né? Ele desceu do mais alto do céu para me encontrar, para te encontrar, para encontrar o Edson, para encontrar você. Isso. E a gente tá aqui hoje, depois de 2000 anos dele ter vindo ao nosso encontro. E ele tá vivo, ele não tá morto. Ele tá vivíssimo em nós aqui, nessa palavra. E ele continua. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vem a frase, uma das frases mais lindas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Moisés, lembra desse texto? Quando Moisés levanta a serpente de bronze no deserto, Moisés retirou o povo do deserto e eles estavam, retirou o povo do Egito e eles estavam fazendo o caminho com Moisés até a terra prometida, que Deus havia prometido a eles, aos antepassados, que seria uma terra muito boa, que emanasse tudo, leite, que tivesse mel e por aí mais. Sim, uma terra farta. E para isso eles atravessaram um lugar que era deserto. E por murmuração e por falta de fé, por não crerem, por se desviarem muitas vezes, eles demoraram a entrar nessa terra. Então eles ficaram lá porque eles não creram. Sim. Talvez o deserto é no momento que você talvez esteja duvidando do Deus que quer te conduzir, mas você não quer deixar. Esse povo que Moisés conduzia estava fazendo exatamente o trajeto da escravidão, porque eles eram escravos no Egito, eles eram escravos no Egito, rumo à liberdade, a praticamente uma terra que seria um paraíso para eles. Mas
mesmo sendo tirado da mão da escravidão, eles questionaram muito, duvidaram, e nesse percurso aconteceu muitas coisas com eles. E uma das que aconteceu foi numa época que apareceram serpentes nesse deserto. Foi. E eles começaram a ser picados pelas serpentes, e muitos estavam morrendo, envenenados, e eles não tinham como recuperar aquelas pessoas, não tinham remédio, estavam procurando solução. Moisés foi orar, e Deus deu a ele essa missão. Ele fez uma serpente de bronze, esculpiu, tananã, levantou ela numa haste e anunciou ao povo: todo aquele que somente olhar para a serpente e acreditar que o Deus vai curar você da picada, esse será curado completamente, não morrerá. Aí eles questionaram, não sei o que, mas a partir daquele momento que a serpente foi levantada, todos que olharam para a serpente e creram não morreram. Não morreram. Veja bem, ele está falando para Nicodemos isso. E ele pôde falar para Nicodemos, porque Nicodemos era mestre da lei. Exatamente. Exatamente. Nicodemos entendia o porquê daquela serpente levantada, que tinha esse motivo. E isso aqui tinha uma faixa de 1500 anos depois desse episódio, e ele está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para qual motivo ele teve que ser levantado? Como ele foi levantado? Ele foi levantado no motivo mais especial, no ápice do acontecimento da humanidade, que é na cruz. Isso. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente lá do deserto já simbolizava o que seria Cristo. Aquilo foi um tipo, foi uma sombra, foi Deus didaticamente já anunciando a vinda de Cristo, o que ele faria. Isso quase 1500 anos para trás. Uma média, não me lembro exatamente o número, mas por aí. Olha que coisa mais impressionante. Deus vai falando através do tempo, né? Das histórias. Exatamente. Ele, nesse momento, ele anunciou exatamente isso. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou ler de novo. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque já está vivendo nesse mundo, né? É muito clara a palavra ali. Você se... E a única coisa pedida é essa, né, Renato? É assim. A única coisa. A única coisa. Crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Somente. Porque não precisa saber a história da serpente, não precisa saber tudo para trás, e só precisa dessa condição. É simples. Jesus, ele é o líder do seu barco, ele está ali dentro do seu barco. O leme. E quando a tempestade aparece, se a nossa fé é pouca e a gente teme, ele levanta e acalma as águas, né? E as pessoas, quem é esse que até o mar obedece e o vento? E as águas. Né? Quem que é esse? Chuva, sim. Quem é esse? E esse é nesse mundo nosso, terreno, e dentro de nós, nas coisas espirituais, que a gente pode vir a falar mais para frente, mas nas coisas materiais também. Sim. Né? Porque não é só uma vivência, eu fico ali vivendo. Não, esse meditar da palavra vai deixando a gente mais preparado para a vida aqui na Terra, para os nossos acontecimentos, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o que a gente faz à nossa volta. Sim.
E cada vez que a gente olha e fala assim, não vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que está aqui, a gente está andando em direção a ele, está andando em direção à Terra Prometida, né? E é tão simples, é tão simples. Ele disse, olha isso aqui, ele mesmo está dizendo a nós. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para condenar, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, para que a gente fosse devolvido às coisas boas, para que você sentisse de novo o que você falou, paz, para que você voltasse para o caminho. É tão simples. Para de acreditar nas mentiras que são colocadas, as mentiras que ficam dentro da sua cabeça dizendo que você não pode, ou que você não, será que não é capaz. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida e o resto tudo se organiza. Sim. Tudo se arruma. É tão simples. Olha, às vezes a gente fica querendo fazer tantas coisas, a gente quer, sei lá, orar tantas horas, ler não sei quantas páginas, você procurar isso, fazer aquilo, ajudar, financiar isso, ajudar aquela pessoa, tudo isso em troca de parece que você deve alguma coisa, e realmente a gente deve, a gente realmente tem muitas coisas a pagar, mas um único ato de fé no próprio Filho paga todas as suas dívidas. Você não tem que fazer nada. Experimente do todo e suficiente agradável descanso de Deus. Amém. Esse descanso, essa suficiência em crer no Filho, que é quem vem pagar tudo por você, que vem tirar todo o peso, toda a tua culpa, tudo que você tem que possa fazer com que você erre o alvo, tudo que você tem em você que pode ser ruim, tudo ele veio com a seguinte frase: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A maneira que eu te conduzo será suave e você não sentirá nem o peso. Se está pesado, não veio dele. Se está brusco, não veio dele. Tudo que veio dele vem leve e vem de uma maneira que você reconhece no teu coração e no teu espírito. Não vem com alguém te pedindo, te forçando, e nem com um ato seu. Ele vem dentro de você, no seu coração. No momento que você sentir isso, você vai saber que você está crendo na pessoa certa, que você está caminhando no caminho certo e que a verdade passou a fazer parte da sua vida, sabe? Né? Amém. E aí temos o texto, aquele texto. Temos o texto porque é aqui que começa a caminhada cristã e é onde tudo começa. Se você hoje se sentiu tocado e sentiu necessidade de começar a sua vida de novo, de alguma maneira, esse texto ele é o que abre a porta. É por onde você pode receber todas essas coisas que a gente está falando aqui, porque a gente está falando aqui de um Deus vivo que mudou a nossa vida. E é por isso que a gente está aqui, né, Renato? Para apresentar. A gente está o tempo inteiro indicando. Olha o Cristo que está aqui. Sim. Ele está aqui dentro, ele está aí dentro. Sim. Então, vamos ler isso aí. Esse texto. Por favor. Romanos. Olha, ouça essa palavra com teu coração. Porque realmente a tua vida antes de receber isso e depois tendo recebido tudo isso, ela vai ser a prova para muita gente que precisa. Como a minha tem sido, como a do Carlos tem sido, a do Edson, a de todos os que estão com a gente nessa jornada pelo mundo e aqueles que estão perto de nós, né? A gente vai ler Romanos. Aqui em Romanos, começando no 9, né? 9, isso aí. Paulo escreve a alguns homens declarando como que você recebe o Espírito de Deus e como que a partir daí
você vai viver como a gente está te dizendo agora aqui nesse vídeo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Coisa maravilhosa. É isso aí. Você crê, Carlos? Eu creio. Com toda a força da minha vida, da minha alma, do meu coração, do meu entendimento. Amém. Então, faça essa oração em casa, né, Renato? Faça essa oração você. É você e Deus, não é uma instituição, não são lugares. É você e esse Cristo que a gente está falando. Ele é completamente suficiente. Ele é totalmente agradável. Ele é totalmente bondoso, suave. Ele é tudo que a gente mais deseja. Que a gente precisa. Com o coração, com o fundo do teu coração, as coisas que você deseja com a mais preciosa afeição, é o que ele tem para dar para você. Então, realmente, se a gente pudesse dar um conselho, siga o mestre. Siga o mestre. Foco nele o tempo inteiro. Siga olhando para ele. Isso. Não olhe para mais ninguém. Só ele. Amém. Valeu? Obrigado, Mê, mais uma vez. Valeu, Adição. Tamo junto. Show de bola. Fazer aquele pedido. E, como é que é? Como é que é? Se não segue a gente ainda. Isso. Fala aí. Se não segue a gente ainda, estamos aí no YouTube, Todo Tempo Podcast. Isso. É isso, estamos no Instagram também, @todo tempo podcast. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Exato. Aquela historinha que você já sabe, né? Isso. E fale pra galera aí que gosta desse assunto, porque só pra gente ter mais acesso a mais pessoas terem mais acesso e a gente também ter mais alcance aí. A gente é novinho ainda, mas estamos aqui de coração. De coração. De coração. Muito obrigado, gente. Boa.